Vou falar sobre contração muscular. Tá? Então a gente já vai falar dos tipos de músculos, já que o músculo é o nosso protagonista aí no que diz respeito às contrações musculares, né? Todo músculo é formado por um feixe de fibras. Existem dois tipos principais de fibras musculares. São as fibras lisas, né? No caso, ela contrai-se mais lentamente, mas a contratura pode demorar muito tempo, certo? São encontradas nas vísceras, especialmente no tubo digestivo, bexiga e artérias, né? Quem não sabe, o conjunto de vísceras, ele já está junto ali ao sistema, né? Ao tubo digestivo, né? Bexiga, a questão de todos os outros, intestino delgado, intestino grosso, tudo isso aí são chamados de vísceras ali. Então as fibras lisas, elas estão ali muito bem ali presentes, certo? Uma contratura muscular, ela demora muito tempo para se restaurar. Então existe essa particularidade das fibras chamadas de lisas. Okay? As fibras estriadas contraem-se mais rapidamente. Em casos normais, sua contração dura pouco. Né? Formam as massas de músculos esqueléticos e com um tipo especial do miocárdio. Então, as fibras estriadas, elas estão muito mais presentes, né? na questão da realização da conversão de energia, né? Que chamamos, né? De energia mecânica. A energia, no caso, armazenada, né? Para desenvolvimento de energia mecânica. Então, ela está muito relacionada aí, né? As fibras estriadas na musculação, nas pernas, nos braços, certo? E em outra parte do corpo também, claro, muito presente internamente, principalmente no coração, certo? Existem essas duas formas aí, dois tipos de músculos existentes aí no nosso organismo. Relações energéticas dos músculos. O músculo é um biossistema que transforma energia elétrica potencial em calor e energia mecânica, certo? Então, de alguma forma, o músculo ele conserva ali o que chamamos de energia potencial, né? E essa energia potencial ela se converte em energia mecânica, que no caso é a nossa movimentação, né? Mas não há essa totalidade na conversão de energia, tanto potencial para energia mecânica. Há uma perda de energia aí existente. No caso, essa perda de energia, e na sua maioria, é convertido em calor, certo? Então, o que acontece com o músculo, quando há uma contração, né, há um atrito entre os filamentos finos e grossos existentes ali nas fibras, né, do músculo, que participam dessa questão dessa contração, né? Então há um certo atrito existente, e esse atrito, ele, em grande parte, ele provoca a dissipação de energia na forma de calor, certo? Mas é algo que também não vai comprometer qualquer tipo de movimento que possa ser realizado. Claro que essa questão do calor ela é muito bem controlada, como nós sabemos, por processos, né, biológicos que acontecem dentro do nosso corpo, né? E por mais que a gente se movimente constantemente, esses filamentos grossos e finos começam a se contrair constantemente, a gente não aumenta bruscamente de temperatura por conta disso, por conta dos processos que acontecem ali na tentativa de manter a temperatura constante, certo? Então acontece aí o suor, a evaporação natural de água para tentar controlar essa temperatura, certo? Antes de qualquer movimento, praticamente toda energia está em estado potencial, como eu acabei de falar para vocês, né? A conversão de energia potencial em calor acontece por contração muscular de duas formas: por reações bioquímicas, reações endotérmicas e exotérmicas,
e para o trabalho mecânico, qualquer tipo de movimento. Então, a conversão de energia potencial em calor, em certa porcentagem, né, acontece normalmente por reações bioquímicas, né? Então, por exemplo, processos endotérmicos e exotérmicos poderá acontecer sobre o nosso corpo. Essas reações bioquímicas poderão acontecer, certo? E na tentativa de controlar, como eu já falei, o calor, né? E então essa parcela de calor ela é dissipada, certo? Ela é dissipada em processos endotérmicos ou processos isotérmicos, né? Então vamos pensar novamente, se a gente está com uma temperatura de 20 graus Celsius, a gente entra numa sala de 15, né? Então a gente vai de alguma maneira perder calor para o ambiente e a gente vai teoricamente resfriar, certo? Então, nesses processos, reações bioquímicas que acontecem é justamente na tentativa de manter a temperatura ambiente. Essa tentativa de manter a temperatura interna do corpo, né, tem uma perda de energia aí envolvida, certo? Que acontece por reações bioquímicas, tudo bem? A perda de calor, no caso, essa conversão de energia potencial em calor também pode ser realizada por trabalho mecânico. Então, se você está fazendo algum tipo de exercício, né, ou tá fazendo alguma atividade brusca que vai de alguma maneira contrair, né, bruscamente os seus músculos, né, de uma maneira, como posso dizer, a longo prazo, vamos dizer assim, você vai dissipar, né? Você vai de alguma maneira converter toda essa energia potencial que está armazenada em você. E claro, são energias que de alguma forma o organismo ele armazena, né? Através do alimento, através do consumo de água, certo? Que as células ali, elas de alguma maneira recebem essas substâncias e convertem ali, né, em energia, que está muito relacionado com o que conhecemos como ATP, né? Esses ATP de alguma forma eles estão relacionados com essa transformação de energia, né? Que no caso eles recebem da substância e armazenam para fazer essa conversão em energia mecânica ou em reações bioquímicas, certo? Então, essa conversão de calor pode ser dada por duas formas: por reações bioquímicas ou por qualquer trabalho mecânico desenvolvido. Tudo bem? Eficiência mecânica. Tanto o calor quanto o trabalho muscular podem ser medidos com precisão. Define-se como eficiência mecânica a seguinte relação. Então nós temos aqui uma espécie de rendimento, né? O rendimento em termos de energia mecânica, ele é sempre obtido o quê? Pelo trabalho realizado, desculpa, pelo trabalho realizado sobre a energia total, certo? Que de alguma maneira está armazenada ali, que vai ser convertido, uma parcela dessa energia total vai ser convertida em trabalho, que justamente está relacionado com o trabalho mecânico. Essa relação determina a porcentagem de energia convertida em trabalho, certo? Vou colocar um exemplo aqui, né? O músculo realiza certo trabalho e o calor desprendido é medido dando um total de 850 joules. O trabalho mecânico foi levantar massa de 30 kg a 1 metro de altura. Qual a eficiência mecânica e o calor produzido? Então, no caso aqui, vamos pensar, está acontecendo isso, né? Eu quero levantar aqui um corpo de massa de 30 kg a uma altura de ele dá altura isso, a 1 metro de altura, certo? A 1 metro de altura.
Então veja, qual seria essa energia que está relacionada com o trabalho, que eu vou chamar de W. O trabalho é a força aplicada, certo? Vezes a distância percorrida. No caso aqui é a nossa altura, né? Então o trabalho, no caso, ele vai ser a força que é devido ao próprio peso, e que eu vou considerar aqui gravidade igual a 10, tá? É força segundo quadrado. Então o peso vai ser exatamente 300. A distância vai ser exatamente 1 metro. Então a gente necessita aqui, certo? Realizar um trabalho igual ou maior que 300 joules para a gente levantar até 1 metro de altura, certo? Então veja, se tem uma energia total armazenada no corpo de 850 joules, qual seria a minha eficiência? Seria esse trabalho realizado aqui sobre a energia total. Então, a minha eficiência mecânica está relacionada com o trabalho, tá? Então, vai ficar 300 sobre a energia total 850. Então, essa minha eficiência ela vai ser quanto? 0,35. Isso, exatamente. Ou 35%, né, da energia total foi convertida em quê? Em energia, em eficiência mecânica, certo? O que seria a questão do calor? O calor ele seria uma parcela dessa energia total. Então, para a gente obter, né, o calor, essa energia total, ela é justamente uma energia que eu considerei aqui EC, que é devido ao calor, mais uma energia que foi convertida em trabalho mecânico. A gente já calculou que foi de 300 joules. Então a energia total é 850, energia devido ao calor, mais o trabalho 300. Então a energia, né, devido ao calor, ela vai ser igual a quanto? Vai ser 850 menos 300. Isso dá quanto? Isso vai dar 550 joules, certo? Isso. Então 550 joules foi convertido em calor, tudo bem? Certo? Então essa é uma contazinha que a gente pode fazer para verificar as condições da própria contração muscular em algumas situações, certo? A gente tem que analisar, a gente tem que verificar que nem a conversão de energia potencial existente no nosso corpo, ela não se converte completamente em energia mecânica, certo? Uma certa parcela dessa energia é dissipada, é perdida, certo? Na forma de calor. Aí que vem aquela expressão, né, que nosso corpo ele é semelhante a uma máquina térmica também, certo? E a gente tem essa dependência com as condições termodinâmicas do corpo. Então, por isso que essa perda de energia constante vai caindo a nossa vida útil, né? E assim provocando assim o que chamamos de envelhecimento, né? Porque as máquinas térmicas ela tem essa peculiaridade aí de ir diminuindo sua vida útil com o passar do tempo. Tá bem, pessoal? Para calcular a eficiência mecânica. Tipo de contração. Quando o músculo se contrai, existem duas situações diferentes, denominadas de contração isométricas e contrações isotônicas. Isométricas é fácil, né?
Iso quer dizer o mesmo, métricas quer dizer medida, a mesma medida. Contrações isométricas é quando o músculo se contrai, mas seu comprimento não se altera. Desculpa, né? Que no caso aqui ele está definido como que ocorre uma contração, mas o comprimento do músculo não se altera, certo? Então existe aí uma coisa que é interessante. Por mais que o músculo de alguma maneira se contrai de alguma forma, mas o seu comprimento ele não se altera. Essa contração ocorre quando tentamos levantar um peso e não conseguimos, ou quando sustentamos de maneira imóvel um objeto qualquer. Então, vamos pensar no peso em que a gente não consegue suspender ele, né? Então, de alguma maneira, o músculo está se contraindo, mas o tamanho de toda aquela estrutura que o músculo tem, filamentos e fibras, né? Ele não se altera. Então, existe uma contração aí que chamamos de isométricas, certo? Então, veja, nota, não há trabalho muscular em contrações isométricas, pois é só pensar aqui quem é o ΔL, seria o nosso D aqui, né? Mas é importante sempre pensar que o trabalho é uma quantidade de força vezes uma quantidade dado em metros. Então esse ΔL aqui no caso seria o que? Seria o tamanho do músculo. Como não há diminuição do músculo, certo? Então não há trabalho desenvolvido por ele. Então, no caso aqui, se não há trabalho desenvolvido, é por conta dessa quantidade dada em metros, que é igual a zero, certo? Que é a diferença entre o tamanho do músculo relaxado, né, pelo tamanho do músculo contraído. Então, se essa diferença é igual a zero, justamente não houve o quê? Uma mudança no tamanho do músculo, tá? Contração isotônica. O músculo se contrai e seu comprimento diminui. Neste caso, há um trabalho muscular, pois o ΔL é diferente de zero e há ação de uma força F para ocorrer a contração. Então, é o caso que você suspende, por exemplo, um objeto. Então, o músculo de alguma maneira se contrai e também diminui, né, de tamanho para que ele possa promover trabalho existente ali, certo? Os músculos possuem sistemas de controle que permitem a passagem de um tipo de contração para outro e possuem uma distribuição de calor e trabalho bem definido, certo? Então, é aquela adaptação que a gente tem, né? Não sei se você já teve essa adaptação muscular, né? Até mesmo quando a gente faz exercício, a gente não consegue levantar um certo peso, certo? Mas à medida que a gente faz exercícios, né? Vamos pensar, no primeiro dia eu começo a fazer exercício. Não consigo levantar o peso, então vou pegar um peso menor, certo? Aí trabalho com esse peso. Aí o que ocorre é uma adaptação do músculo. O músculo ele fica muito mais adaptado para levantar um peso maior, certo? Então, veja que há uma mudança de uma contração isométrica para uma contração isotônica nesse sentido. Porque no caso antes eu não conseguia, né, levantar o peso e agora no outro dia eu já consigo levantar o peso, tornando assim uma contração isométrica em contração isotônica. Tudo bem? Equação de Io. A produção desses dois parâmetros nas contrações isométricas e isotônicas estão definidas na equação de Io. Então aqui, ó, ele define uma quantidade de energia, certo? Que é devido ao potencial, uma energia potencial aqui, mais uma quantidade que está relacionada à contração muscular e uma outra quantidade que está relacionada ao trabalho mecânico, certo? Então o A é denominado de calor de ativação, certo? O Azinho
é denominado de contração muscular e o F é a força exercida pelo músculo, certo? Então veja, se não há mudança de comprimento, S delta L é igual a zero. Vamos já ver adiante. Cadê? Não coloquei. Quando não há mudança de comprimento, se delta S é igual a zero, então a energia, essa energia relacionada com a equação de Hill, ela é exatamente igual ao calor de ativação. Percebe que isso aqui é uma soma de quantidade de energia, tá, pessoal? Então isso aqui seria a energia total do sistema. Então a energia total do sistema é uma energia relacionada ao calor de ativação, uma energia relacionada à contração muscular e uma energia relacionada ao trabalho desenvolvido ali na atividade existente, certo? Tudo bem? Então quando não há esse ΔL é igual a zero, de alguma forma essa energia está sendo convertida em calor, totalmente em calor, certo? Que é o caso em que acontece somente reações bioquímicas, certo? Que é no que a gente já acabou de falar, em processos endotérmicos e processos exotérmicos acontecendo ali no organismo, convertendo essa energia em energia de calor de ativação. Agora, quando há uma movimentação por parte disso, né, contração isotônica, contração isométrica, aí você já considera essas parcelas aqui para energia total, no caso ali que está sendo utilizada para desenvolver qualquer outro tipo de atividade. Tudo bem? O músculo é um motor elétrico linear. Elétrico porque a força que impulsiona vem de atração e repulsão de cargas elétricas em sua estrutura, né? Então, de alguma maneira você tem ali a natureza elétrica das células que constituem as fibras, os filamentos musculares, né, para que possa promover a contração. Linear porque não há rotação, né, deslocamento, a contração ela é unidirecional, não há uma distorção. Se acontecer isso, provavelmente está ocorrendo algum tipo de ruptura na estrutura do músculo em si, né? Um rápido estudo desses motores musculares compreende os níveis estruturais e a relação estrutura e função. Início da contração. O impulso nervoso é conduzido pelo axônio do motoneurônio, até a placa terminal. Então veja a placa terminal do axônio, aquela parte, né, aquela parte ramificada. O dendrito é aquela parte maior, aí você tem aquela ramificação, que é a placa terminal, né? E ali tem neuros musculares, né, libera acetilcolina, que é justamente uma espécie de neurotransmissor ali que vai, de alguma maneira, ativar essa contração, certo? Isso não deixa de ser um impulso nervoso ali, né? Então, quando de alguma maneira a gente é alfinetado, vamos dizer assim, a gente tem esse reflexo, justamente quem faz esse movimento, na verdade, quem promove esse trabalho mecânico é o próprio músculo, certo? A liberação de ACH, no caso a acetilcolina, despolariza as fibras que imediatamente se contraem, gerando potencial de ação, né? Então toda como pode dizer, aquele diagrama, aquela configuração de despolarização das células acontece também nos músculos, para que ele possa promover aí essa contração, certo? Aqui no caso nós temos a imagem de uma fibra muscular, certo? Isso aqui é somente uma fibra, tá? No músculo existe um feixe de fibras bem mais complexas que essa, que tem várias fibras musculares dessas, e dentro das fibras existe miofibrila, né, que também faz parte aí desses filamentos de contração, né,
do músculo em si, sarcólema, núcleo, mitocôndrias, né? Existem várias substâncias e proteínas que estão em volta dos filamentos musculares também. Ó, sarcômero. Sarcômero é justamente uma região de fibras que estão distribuídos aqui em vários tipos de filamentos finos e grossos aqui, ó, né? E esse sarcômero, ele é uma região em que se divide em linhas Z, que não é assim chamado, tá? Que é um tipo de região que vai dividindo a fibra, certo? Então, em cada linha Z da fibra, que são demarcações, você tem aí um sarcômero. O sarcômero ele possui filamentos finos e filamentos espessos, que promove assim essa contração, certo? Então esse movimento aqui, ó, que vai de linha Z até linha Z, em sentidos opostos, certo? Então a linha Z vai nesse sentido, enquanto essa linha vai no outro sentido, fechando, né, e abrindo. No caso, acontecendo aí o que chamamos de contração muscular, certo? E a partir dessa contração muscular que se desenvolve as energias mecânicas, certo? No sistema.